Agora apresenta os dados referentes da década de 2000, como o IDH, PIB, taxa de mortalidade, taxa de natalidade, as migrações ocorridas e as diferenças culturais. E ao final haverá uma crítica comparativa da década de 2000 e a década atual. Referente ao IDH de 2000, só encontramos dois dados relevantes. Primeiro dado, no dia 23 de setembro de 2002, a Unesco enviou dados ao IBGE, especificamente sobre o Censo Demográfico de 2000, solicitando seus dados sobre a alfabetização. Segundo dado, no dia 23 de outubro de 2002, foi elaborada uma tabela solicitada pelo Departamento de População e Indicadores Sociais do IBGE, informando que a tabela sobre a analfabetização e a alfabetização foi utilizada para o Censo Demográfico de 2000. Posteriormente, as tabelas educacionais seriam enviadas com atraso, pois dependiam dos microdados da amostra do Censo de 2000, que vinham efetivamente sobre uma estimativa de serem enviadas no final de 2000. PIB, na década de 2000, cresceu 3,6% ao ano, superando o desemprego médio das décadas de 80 e 90. A média anual dessa década é a maior desde os anos 70. O PIB brasileiro somou 3,6 trilhões no final da década de 2000, em um aumento de 7,5% em relação ao ano anterior. Os investimentos dispararam 21%. O consumo das famílias aumentou 7%. Os gastos governamentais, 3,3%. A indústria cresceu 10,1%. Os serviços responsáveis por mais de 60% do PIB atingiram a taxa de 5,4%. A agropecuária avançou 6,5%. Na indústria, o avanço impulsionado pelo crescimento de petróleo e minério de ferro subiu 15,7%. A indústria da transformação avançou 9,7% e a construção civil 11,6%. Referente à taxa de mortalidade, diminuiu 6,07% na década de 2000 até 2010. Por hoje em dia, as pessoas terem mais conhecimentos dos recursos disponíveis, como praticação de exercícios físicos ou academia, remédios, combate ao fumo e bebidas alcoólicas, entre muitos outros. Taxa de natalidade diminuiu 17,6% na década de 2000 até o seu final, porque hoje em dia tem apoio muito grande ao uso de camisinha anticoncepcional. As pessoas hoje em dia não têm mais tantos filhos como antigamente. Migrações. Década de 2000. Motivações socioeconômicas. Migrações de retorno, principalmente dos nordestinos. Elas aumentaram porque as famílias queriam voltar para suas cidades de origem, para tentar fugir da marginalidade e dos subempregos dos centros urbanos. O censo do final da década de 2000 indicou o crescimento das cidades médias, o que ocasionou o saldo migratório negativo da região metropolitana de São Paulo. E com o passar da década, esse salto continuou a baixar. Na década de 2000, contrariou as previsões mais pessimistas que afirmou que o cinema perderia sua força com as facilidades tecnológicas. Porém, as músicas retornaram triunfantes, os heróis voltaram e o cinema brasileiro se impôs perante o mundo. Alguns exemplos de filmes que bombaram são Moulin Rouge, 2001, Senhor dos Anéis, também em 2001, Cidade de Deus, em 2002, A Vida dos Outros, em 2006, O Nevoeiro, em 2007, Ratatouille, também em 2007, Batman, O Cavaleiro das Trevas, em 2008 e Avatar, em 2009. Música. A década de 2000 foi dominada pelo pop. Foi a década onde cantores como Rihanna, Britney Spears, Pink, Lady Gaga, Beyoncé e Katy Perry se destacaram. Outro gênero que também dominou as paradas foi o hip hop. Eminem, 50 Cent, Nelly, Ashanti, J. Rule, Jay-Z e Akon foram os que mais fizeram sucesso. Atualidade. IDH. Os dados mais atuais são de 2010. De acordo com a ONU, o Brasil possui 0,699. PIB atual. Em 2016, o PIB teve uma retração de 3,5%. Em 2017, cresceu 1%. E este ano se mantém estável em 1,5%. Taxa de mortalidade. O dado mais atual é de 2015, sendo ele 6,8%. Taxa de natalidade. O dado mais atual é de 2015, sendo ele 1,78%. O cinema.
evoluiu muito graças à evolução da tecnologia, com equipamentos de filmagem e edição muito mais aprimorados. Graças a essas evoluções, ganhou mais público. A música. Os estilos mais ouvidos eram pop, MPB, hip hop e pop rock. Atualmente, os mais famosos são funk, pop, sertanejo e rap. As migrações mudaram muito. Agora, vem mais pessoas de fora para dentro do país e pessoas do interior para as metrópoles. A nossa crítica é que da década de 2000 para os anos atuais, muitas coisas mudaram, como o cinema, né, na televisão, a linguagem, as gírias, as vestimentas e a política e a maneira dos cidadãos de pensar, o PIB, o IDH, tudo isso mudou, evoluiu e cresceu. A nossa crítica também é que, em questão das gírias e dos cinemas, muita coisa evoluiu. O cinema, na década de 2000, era muito pouco conhecido, não era tão frequentado. Hoje em dia já é um dos programas mais procurados por amigos, casais, famílias e tudo mais. As gírias hoje em dia não são só usadas por crianças e adolescentes, adultos também já usam elas, e é uma linguagem que todos usam no seu cotidiano. Poucas pessoas usam a linguagem formal hoje em dia. Sobre o PIB e o IDH, eles evoluíram em algumas atualizações deles eles estão maiores, e em outras atualizações deles eles estão menores, umas estão superiores e outras inferiores. E das vestimentas são que a maneira de se vestir, que na década de 2000 era super popular, todo mundo usava, super na moda, hoje em dia, né, hoje em dia a gente olha e a gente acha, tipo, nossa, pra que isso? Naquela época isso era bonito? Como assim? Que coisa feia. E tá sempre mudando, né? A gente tá sempre evoluindo hoje em dia. E a política e a maneira de pensar dos cidadãos também. Hoje os cidadãos são mais informados sobre o que está acontecendo com o nosso país, coisa que na década de 2000 não era. Eles não tinham muita informação sobre tudo. E hoje em dia, com a ajuda da internet e da televisão, a gente está sempre informado de tudo. E é essa a nossa crítica. Uma crítica que a gente acha que é boa, né? Porque estamos sempre evoluindo, mas nem tudo melhorou 100% daquela época para cá. Algumas coisas, tipo a violência cresceu muito e a educação tá evoluindo, né? Tá prosseguindo por uma evolução. E é isso. Um beijo.